Como esquecer 2025? O que fazer para esquecer um ano tão importante para a nossa história? Talvez não há nada a ser feito porque 2025 não é um ano para se esquecer. Pelo contrário, é um ano para se lembrar, tirar boas lições, levar adiante o que deu certo e jamais cometer os mesmos erros do passado. Sim, ano nenhum é para ser esquecido. Pelo contrário, a gente tem mesmo é que lembrar e é para isso que serve uma retrospectiva. E que ano do ponto de vista jornalístico, hein? Que ano! A força de 2025 nos preparou para 2026. E olha, com a quantidade de acontecimentos e grandes notícias que aconteceram em 2025, nós estamos preparados para o que vier. Mas vamos deixar de conversa e acompanhar agora o que aconteceu de grande relevância mês a mês. Em janeiro desse ano, já no dia 1º, todos os prefeitos do Brasil tomaram posse. Alguns pela primeira vez e outros para assumir um novo mandato após a reeleição. Na ocasião, além dos prefeitos, novos presidentes das câmaras municipais também foram empossados. E a gente fez uma cobertura inesquecível destes momentos, com foco aqui no nosso sul e sudeste do Pará. Uma verdadeira celebração da democracia na nossa região e em todo o país. Ainda em janeiro, o Brasil acompanhou em aflição a situação dos 3 garimpeiros que ficaram soterrados em uma mina de cobre clandestina em Canaã dos Carajás. Foram mais de 50 horas de resgate dos 3 homens que ficaram presos lá dentro. E eu estive de perto, pessoalmente, acompanhando toda essa situação e posso dizer, são cenas difíceis de esquecer e difíceis de descrever. E o pior de tudo, quando tudo parecia que já estava bem, um outro garimpeiro morreu eletrocutado ao pisar em uma fiação exposta. A morte não perdeu viagem. Também aconteceu em janeiro o sepultamento de Cássia Tavares e de sua filha Cecília, de apenas 3 anos, que morreram durante o massacre da ponte JK, entre Tocantins e Maranhão. Mãe e filha foram sepultadas em Tucuruí, cidade natal das duas. O marido de Cássia, pai de Cecília, o único sobrevivente do massacre, esteve presente no momento. Em fevereiro, um jovem embriagado, filho dos donos de um famoso restaurante, atropelou e matou um senhor de 83 anos no bairro Novo Horizonte, em Marabá. Arthur Fernandes de Andrade atropelou o senhor Manuel dos Reis e fugiu sem prestar socorro. O ocorrido repercutiu muito em Marabá e região. O jovem foi preso. Na política, o segundo trecho da Transcarajás foi inaugurada pelo governador Helder Barbalho e por prefeitos da região. E por falar em trafegabilidade e BR-155, em fevereiro, o trecho dessa rodovia foi completamente tomado pelas chuvas. O trecho em questão fica entre o Porto 70 e Sapucaia e parou por meses o tráfego na região. Confirmando que 2025 foi o ano do Pará no Brasil, o estado foi tema do desfile da Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro. O governador Helder Barbalho participou do momento, mostrou samba no pé e se emocionou com a homenagem. Ah, e por pouco a escola não venceu o desfile, tá? Ficou em segundo lugar, perdendo por apenas 2 décimos. Teve eleição da MAT Carajás em março desse ano. Prefeitos e representantes dos 39 municípios do sul e sudeste paraense participaram do momento democrático e escolheram a nova diretoria da entidade. O prefeito de Cumaru do Norte, Nego, foi eleito presidente da associação com mais de 50 anos de história. As águas de março foram brutais para o Pará. Uma das cidades que mais sofreu com as fortes chuvas foi Tucuruí, com diversos pontos da cidade sofrendo alagamentos. A cidade chegou a declarar estado de emergência. 2 outras cidades que também sofreram com as chuvas foi Marabá e São Félix do Xingu, com muitas enchentes. Em abril, a gente viu o Exército Brasileiro trabalhar para a desintrusão da terra indígena Caiapó, em Cumaru do Norte. A cidade viveu dias tensos na ocasião. Hotéis ficaram lotados por militares e muita gente precisou deixar áreas que pertenciam a indígenas da região. Em Água Azul do Norte, o governador Helder, a vice Hanna e prefeitos da região inauguraram o primeiro trecho do asfalto na rodovia Transcanadá, que conecta Água Azul, Orilândia, Tucumã e São Félix do Xingu a Canaã e Parauapebas. Mais um momento importante para a logística da região. Na mineração, a Agência Nacional de Mineração cobrou 3,8 bilhões por falta de recolhimento ou menor pagamento da compensação financeira por exploração mineral, o CEFEM. A Vale disse que faz os pagamentos regularmente. Em maio, o Movimento Sem Terra ocupou a Estrada de Ferro Carajás, em Parauapebas. Foram mais de 30 horas de paralisação e um prejuízo estimado em mais de 250 milhões de reais. Os sem terras alegaram que a Vale não cumpriu prazos estabelecidos. A pauta principal seria a regularização fundiária. Maio foi um mês muito triste para o Brasil e para o Pará. A gente simplesmente perdeu Sebastião Salgado, o homem que fotografou Serra Pelada e registrou momentos inesquecíveis do maior garimpo a céu aberto do mundo.
Imagens que até hoje estão na nossa memória. Uma perda e tanto para todos nós. Um filho matou a própria mãe em Goianésia do Pará. A vítima foi identificada como Raimundo Andrade. O filho, Davi Andrade, se entregou às autoridades. Segundo as informações da polícia, Davi relatou que foi atacado pela própria mãe numa crise de esquizofrenia. Ela o atacou com uma faca e ele a imobilizou com um golpe mata-leão. Pulando para junho, a gente teve a notícia que a Vale conseguiu a licença para a implantação do projeto Bacaba, que deve produzir 50 mil toneladas de cobre por ano. A expectativa é que 1.200 empregos sejam gerados, o que vai movimentar a economia regional. A Justiça Federal aceitou parte do pedido do MPF para analisar a suspensão da licença ambiental para explosão de rochas no Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins. A Justiça proibiu o IBAMA e o DENIT de avançar no projeto até a análise completa. Até o momento, a obra segue parada e a expectativa ainda é alta pelo derrocamento. No noticiário policial, a polícia deflagrou a operação que resultou em 100 prisões, 2 apreensões de adolescentes, além de apreensão de drogas e armas. A operação foi executada simultaneamente em 30 municípios do Pará. Passamos do meio do ano e chegamos ao mês de julho. Aqui a gente teve uma reviravolta na política em Tucuruí. Faltavam 2 semanas para a eleição suplementar quando o Supremo Tribunal Federal reconduziu Alexandre Siqueira, prefeito eleito em 2020, ao cargo de gestor novamente. Desde então, Alexandre Siqueira governa Tucuruí e não foi mais afastado do cargo. Em São João do Araguaia, 5 pessoas morreram em um acidente, em ultrapassagem perigosa. O acidente envolveu 3 veículos, um Toyota Yaris, um Fiat Siena e um caminhão não identificado. Segundo a Polícia Civil, o motorista do Fiat Siena teria tentado ultrapassar o caminhão sentido São João a Marabá quando colidiu frontalmente com o Toyota. O prefeito de Tupiranga, Wagner Godoy, e o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, impediram uma invasão de terra no município de Itupiranga. O caso gerou repercussão em todo o estado do Pará. O grupo que tentou invadir pertencia a uma cooperativa de Marabá. Agosto, o mês do desgosto? Bom, pelo menos para o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel, sim. O gestor foi afastado do cargo após uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, pelo Ministério Público do Estado do Pará, na sede da Prefeitura. Dr. Daniel voltou ao cargo 2 dias depois, mas continua sendo investigado. Em Santana do Araguaia, a lastimável notícia da suposta contaminação nas águas do Rio Cristalino. Pescadores encontraram peixe com a carne se desfazendo já em estado de decomposição interna. Moradores atribuíram o fenômeno ao uso de herbicidas em plantação de sojas na região. Em Canaã dos Carajás, o motorista totalmente embriagado atropelou 5 pessoas de uma mesma família. A família estava em 2 motocicletas. O marido e a mulher morreram e uma criança ficou ferida. Na política, o vice-prefeito João Tatagiba pediu exoneração do cargo de secretário, criando uma crise no governo Tony Cunha. João confirmou o rompimento político com o prefeito. Na liderança, a Corex Holding comprou da BHP os ativos de cobre e ouro em Carajás. A empresa do bilionário turco Robert Yüksel quer liderar o mercado mundial em cobre. Em setembro, o Gazeta Carajás revelou e repercutiu bastante aquele esquema das empresas de ônibus que levam passageiros para comer em restaurantes caros e sem estrutura em estradas no Pará. Teve gente que ficou incomodada com a revelação, hein? A Vale iniciou em setembro a operação do 2º forno do projeto Onça Puma em Orilândia do Norte. O projeto teve capacidade de produção elevada em 60%. Importante, viu? Em Marabá, finalmente, a influenciadora Gabi Bogéia e outros 4 foram condenados a mais de 70 anos de prisão pela morte de um joalheiro em 2021. Justiça, não é? Antes tarde do que nunca. Em outubro, o Gazeta Carajás noticiou com exclusividade que um homem passou mal após ingerir bebida alcoólica. A suspeita era de intoxicação por metanol. O caso repercutiu nacionalmente. O Ministério Público agiu recomendando ampla ação no município. Em Parauapebas, um subtenente da reserva foi assassinado por 5 criminosos quando estava em sua chácara. O caso repercutiu muito em toda a região. A PM iniciou uma mega operação em Parauapebas e pelo menos 6 criminosos morreram em confronto com a polícia. Em Belém, uma criança de 6 anos foi brutalmente assassinada e o seu corpo foi encontrado dentro de uma mala. O principal suspeito foi espancado por populares até a morte. Chegamos em novembro, mês que o Pará trouxe todas as atenções do mundo e Belém se tornou a capital do Brasil. Na ocasião, o Pará sediou a 30ª Conferência das Partes, a COP30. O evento, que aconteceu pela primeira vez na Amazônia, foi um grande sucesso e revelou que o mundo precisa urgentemente pensar em soluções práticas para salvar o meio ambiente.
Em novembro foi a inauguração da ponte sobre o Rio Araguaia, em São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá, no Tocantins. E o Gazeta Carajás cobriu in loco a inauguração, que foi um sucesso, e resolveu um antigo gargalo logístico da nossa região. O tatuador William Souza foi condenado a 17 anos pela morte de Flávia Alves. O caso ganhou repercussão nacional e a decisão foi anunciada após um longo tribunal do júri. William vai cumprir sua pena em regime fechado. Encerrando 2025, o mês de dezembro trouxe grandes noticiários que impactaram a população, como o caso chocante do estupro e assassinato de uma criança em São Félix do Xingu, gerando revolta e indignação no Pará e em todo o Brasil. Dezembro também foi um mês de grandes reviravoltas. A Justiça decidiu pela retomada da obra de derrocagem do Pedral do Lourenço, considerada importante para o desenvolvimento econômico e social do estado do Pará. 2025 foi um ano de grandes e impactantes notícias. E nós do Gazeta Carajás trabalhamos incansavelmente para levar os fatos relevantes diretamente até você, o nosso público. O nosso principal compromisso com o jornalismo profissional, responsável e preciso, qualidades que regem nosso trabalho e fazem de nós uma referência na comunicação. Em 2026 vamos estar aqui, trabalhando para levar até você as principais e mais relevantes notícias, não só do Pará, mas de estados como Tocantins e Maranhão. E lembre-se sempre, o melhor jornalismo você só encontra aqui no Gazeta Carajás.